E depois desta pausa, nós vamos voltar ao assunto que estávamos a falar, em terceiro lugar, a bancarrota moral e espiritual. Existem muitas pessoas nesta situação. Em Lucas 19, verso 20 ao verso 26, relata a história do servo inútil que guardou a mina num lenço, em vez de a pôr a render no banco. E o senhor nobre afirmou: tirai-lhe a mina e dei-a ao que tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Você foi salvo com um propósito, é de servir o senhor nobre. Você entrou no reino de Deus, não pertence mais a este mundo. Mas se você não fizer nada para o senhor nobre, para o reino de Deus, é como nunca tivesse aceitado Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Porque o outro também recebeu, era um servo, recebeu uma mina ou um talento, mas não granjeou nada com ele. É por isso que muitos dizem, quando somos salvos para sempre. Mas isto não existe na Bíblia. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá com abundância, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Em que ficamos? Ficamos com o ensino do Senhor Nobre. Quando entramos no reino de Deus, é para trabalhar para esse reino, é para fazer algo para o Senhor Nobre, é para dizer ao nosso próximo acerca do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os cristãos têm a oportunidade de fazer algo em prol do seu próximo, mas andam, muitos deles, descuidados. Muitos deles andam descuidados. E o Senhor veio fazer contas com estas pessoas e nada tinham para lhe apresentar. E o servo inútil foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Sim, o inferno espera aquele que foi uma vez salvo, recebeu o talento e não o pôs a render. O inferno espera essas pessoas. Não sou eu que digo, é Jesus que diz: ali, lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Alguém pode dizer, isto é verdade? Pois claro que é verdade, foi Jesus que falou isto. Quando nós vimos para o reino de Deus, é para desenvolver o reino. Fomos chamados com um propósito, louvado seja Deus. Deus nos salvou, portanto, com esse propósito. Era para sermos suas testemunhas do seu reino, para anunciar ao próximo a misericórdia de Deus e a salvação e o perdão. Mas disseram, o meu Senhor tarde virá, mas o meu Senhor tarde virá, mas o Senhor daquele servo virá um dia, aí a hora em que ele não espera, e ele será destinado com os hipócritas ao pranto e ao ranger de dentes, como disse Jesus em Mateus 24, 48 a 51. Em que ficamos? Fiquemos com o Senhor Nobre e sirvamos ao Senhor Nobre, mesmo com pouco, perdão, mesmo com pouco, mesmo com um talento só. Não sabemos muito, mas sabemos dizer aos outros, sabe uma coisa? Jesus Cristo morreu por si e ressuscitou por si. E as pessoas dizem, ah sim, pois é, como é que você sabe? Está escrito na palavra de Deus. E você tem essa experiência? Pois tenho, glória a Deus. Jesus me salvou e eu estou a dar aquilo que o Senhor me deu a mim. Faça assim. Aquele que tem ser-lhe-á dado e terá com abundância, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. E eu pergunto, qual é a sua situação? Jesus disse que a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Mateus 7 e verso 19. A história do filho pródigo ficou nas Escrituras para nos dar uma boa lição sobre este aspecto, pois que este jovem gastou toda a sua fortuna com os prazeres do mundo, deixando a casa do pai, desejava depois comer a comida dos porcos. Bancarrota total. Isto é o que acontece ao crente que não guarda o que tem, Apocalipse 3 e verso 11. Mas o Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O que é que você tem? Poderá só ter um talento, ou 2, ou 5. Mas se tiver um, guarde-o, ponha-o a render, que o Senhor vai lhe dar a recompensa.
O ministro da igreja de Laodiceia estava em bancarrota total. Era um desgraçado e um pobre, um cego e um nu. Apocalipse 3 e verso 17. O ministro de uma igreja. E como seria a igreja? Quando não há investimento, depressa vai o que temos. Se o campo não é semeado, depressa o celeiro fica vazio. Israel ficou tão pobre, tão desgraçado, tão destituído, que nem sequer sacerdote tinha para os ensinar. 2 Crônicas 15, verso 3 ao verso 6. Nos últimos 400 anos antes de Cristo, nem havia profeta em Israel. 400 anos? Não são 400 meses. 400 anos, nem profeta havia em Israel. Era uma destituição total. Nenhuma seara produz se não for semeada e tratada. Nenhuma seara produz se não for semeada e tratada. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Disse Jesus. Naturalmente tem duas aplicações. Refere-se ao Filho de Deus e refere-se àquele que também morre para este mundo para dar fruto para Deus. Investir no reino de Deus, na colheita das almas para Cristo, é a segurança do cristão. É a segurança do cristão na sua vida. É dar aos outros aquilo que recebeu. Estar ocupado na obra de Deus é uma ordem divina. Negociai até que eu venha. Pergunto, é você um homem de negócios espirituais? Quarto lugar, o comércio de produtos espirituais básicos. Tome muita atenção porque isto é muito importante. Quarto lugar, o comércio de produtos espirituais básicos. Todo homem, ou todo bom comerciante conhece o segredo do seu negócio. No campo social, eles fazem planos apropriados de investimento e procuram ser também aconselhados. E assim deve ser com o comércio espiritual. Tomemos em conta os conselhos divinos, porque eles são muito melhores do que os homens, ou que os humanos. Muitos começam a sua jornada espiritual sem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Salmo 111 e verso 10. Este é um bom produto espiritual. Um bom produto, uma boa mercadoria. Mas para se investir na jornada cristã, precisamos de ir aos fundamentos do seu fundador, que é Cristo Jesus, o Senhor, como diz em Efésios 2, verso 20 ao verso 22 e 1 Coríntios 3, verso 9 ao verso 11. Precisamos de ir aos fundamentos. Não é porque aquele se diz cristão que eu vou com ele, mas é porque eu comprei uma Bíblia Sagrada. É porque eu tenho a palavra de Deus e medito nela de dia e de noite para que prudentemente me possa conduzir, então farei prosperar o meu caminho. Eu quero saber se aquele que me diz alguma coisa sobre o reino do Senhor Nobre, sobre o Senhor Nobre, se está escrito na Bíblia e como é que, olha, o Espírito de Deus há de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo e há de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Ensina e guia e conforta. Louvado seja Deus. E uma alma só vale muito para o Senhor. Portanto, existem muitos que andam apenas com uma religião às costas tradicional. Vá aos fundamentos. Onde está escrito, pastor? Efésios 2, verso 20 ao verso 22. 1 Coríntios 3, verso 9 ao verso 11. Existem muitos ministros e igrejas neste mundo em que está fora da porta. O ministro em que Jesus Cristo está fora da porta dessas igrejas. Apocalipse 3 e verso 20. São religiosos buscando os bens terrenos deste mundo, mas Jesus afirmou que os seus servos não são deste mundo. Eu sou rico e nada me falta, dizia aquele ministro. E a igreja, naturalmente, o lugar onde estava a igreja era um lugar abastado. Os crentes deviam ser abastados também. O ministro nada lhe faltava. É como muitos para aí que têm tudo e nada lhe falta. Parece que lhe falta tudo. Louvado seja Deus. Portanto, Cristo estava a bater. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, eu entrarei com ele, na sua casa, com ele serei ele comigo. Cristo está à porta, porque ele ama os pecadores, quer salvá-los. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Jesus Cristo é um reino de riquezas espirituais. Diga amém. O reino de Jesus Cristo é um reino de riquezas espirituais
e não materiais. O pão de cada dia, graças a Deus, o Senhor supre esse pão de cada dia. Às vezes é um pão farto, graças a Deus por esse pão farto. Chega para nós e podemos ainda dar alguma coisa aos outros e gastar alguma coisa na obra de Deus em favor dos outros, porque estamos a trabalhar para nós próprios. Diga amém! Quando nós fazemos alguma coisa pelos outros, estamos a fazer algo por nós. Isto é verdade. E todo servo prudente aprende a fazer compras espirituais para o negócio do seu Senhor. Todo servo prudente aprende a fazer compras espirituais para o negócio do seu Senhor. Como disse, o temor do Senhor é uma boa compra. Louvado seja o nome do Senhor. O ministro da igreja de Laodiceia é um facto de aviso de Deus para nós. Ele afirmava que era rico e nada lhe faltava. Mas Jesus lhe disse que era um desgraçado e um miserável e um pobre, um cego e um nu, e que era morno e por essa causa seria vomitado da sua boca. Apocalipse 3, 16 e 17. Quem tem razão? Ele dizia que nada lhe faltava. Aquilo que o Senhor ensinou está correto, é verdade. Nada lhe faltava. Eu sou o maior, eu tenho a melhor igreja, todos são ricos aqui, nada lhe falta. Pois nós pregamos prosperidade, temos tudo e nada nos falta. E se calhar, já o talento lhe foi tirado, porque andam a fazer negócios para a terra. Quando o Senhor diz, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai-os no céu. Diga amém. Aquele pastor tem razão. É claro, quando partimos à eternidade, vamos como viemos. Não trouxemos nada para cá, também não levamos nada para lá. É certo. Então o Senhor chamou-lhe desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E vou fazer assim, vou-te vomitar da minha boca, porque tu nem és quente, nem és frio, és morno. Mas eu estou a bater à porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E então, quando Deus em espírito, quando Cristo em espírito entra no coração da pessoa, ela fica modificada. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, Jesus ainda aconselhou este homem a fazer 3 compras espirituais para a sua recuperação, pois Deus não tem prazer nem sequer na morte do ímpio. E desta maneira ele seria enriquecido com as verdadeiras riquezas. Diga verdadeiras riquezas. Claro, ele seria enriquecido com riquezas espirituais se comprasse essas mercadorias e pusesse em prática, fizesse negócio com essas mercadorias. Aconselho-te, disse Jesus, aconselho-te de mim, primeiro, que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Segundo, que compres de mim vestidos brancos para que te vistas. Terceiro, que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3 e verso 18. A maior parte das pessoas fazem compras espirituais em lugares errados. Umas fazem compras religiosas. Outros fazem compras espirituais prejudiciais, satânicas. Meus amados, como há a parte espiritual de Deus, também há a parte espiritual satânica. E deixe-me dizer, no Brasil, mais que noutra parte do mundo, isso acontece nessa parte espiritual má. Louvado seja o nome do Senhor. Estas compras de Jesus são compras de primeira qualidade e únicas. E as únicas que servem para o investimento e negócio do seu Senhor. Todo cristão é aconselhado por Jesus a comprar estas compras, estes produtos para o investimento e para o negócio. Primeiro, o ouro. Que o Senhor diz, compra de mim ouro, compra de mim vestidos, compra de mim unguento, colírio. Primeiro, o ouro provado no fogo significa a fé provada com fogo. Mas quem é que deseja a prova da fé? Fé não é café. Fé, crer no Senhor, executar as suas ordens. Por vezes vem uma grande prova àqueles que dizem assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Elas por vezes trazem muitas dores e isto equivale a tomar a nossa cruz. A prova do ouro provado no fogo, por vezes, equivale a tomar a nossa cruz com um peso muito grande, com o nosso testemunho cristão.
Em Isaías 48, verso 10, diz: provei-te na fornalha da aflição. Em 1 Pedro 1, 6 e 7 afirma: ainda que importa que sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Oh, pastor, não fale mais. Eu não gosto dessa provação. Muitos têm ficado sem a vida pelo ouro provado no fogo, a prova da fé. Importa, disse o Senhor, importa que estejais contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que parece e é provado no fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Fomos salvos com o propósito não só de trabalhar para o Senhor nobre, mas para o exaltar, louvar e adorar. Esta é a Igreja de Cristo, este é o corpo do Senhor. Filipenses 1, verso 29 diz: porque a vós vos foi concedido a relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Pastor, não falo mais. Falo. Em relação a Cristo, não foi somente vos dado crer nele, mas padecer por ele. Mas eu pensei que o cristianismo era apenas chamado cristão. E crer que Jesus Cristo existe, que deu a sua vida por nós. Em relação a Cristo, não foi somente dado crer nele, mas também padecer por ele. Compre este ouro provado no fogo. Filipenses 1, verso 29. Está você passando por alguma provação, pela prova de fé? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, os vestidos brancos simbolizam pureza de caráter, salvação e santidade e virtudes espirituais. Vestido branco simboliza pureza. Uma alma que foi lavada no sangue do Cordeiro ficou com um vestido branco. Louvado seja Deus. Vestidos espirituais. Compra de mim vestidos espirituais para que te vistas. Em Apocalipse 7, verso 13 e verso 14, diz: estes que estão vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Pastor, para aí. Eu não quero tribulações. Não quero. Mas o Senhor diz que virão tribulações às pessoas. Vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Compra de mim vestidos brancos para que te vistas. Um servo, uma serva de Deus anda com vestidos brancos espirituais. Sabe-se quem é essa pessoa. Deixa o bom cheiro de Cristo por onde passe. Louvado seja Deus. Vestidos brancos são um símbolo de pureza. Terceiro lugar, o colírio representa a unção do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. No Salmo 13, verso 3 diz: atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não me adormeça na morte. Em Efésios 1, verso 18, ensina a palavra de Deus: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Precisamos de uns olhos novos, serem lavados, serem ungidos pelo Espírito de Deus para ver o invisível. Louvado seja Deus. E a igreja de Laodiceia e seu ministro nada deste conhecimento tinham. Eram desgraçados, pobres, cegos, miseráveis e nus. Faltavam-lhe estas compras espirituais para o negócio. Mas os produtos espirituais para investimento único não param aqui. São muitos mais, mas nós vamos falar de mais 4 que todos nós devemos adquirir antes de começar o negócio do Senhor Nobre. Mais 4 que precisam ser adquiridos antes de começar o trabalho para o Senhor Nobre. Quais são, pastor? Nós vamos dizer algo sobre eles. Estas mercadorias do negócio espiritual de Deus têm de ser comprados e nunca jamais os servos de Deus se podem desfazer deles. E nunca jamais os servos de Deus, porque essa é a alma do negócio. Esse é o segredo do negócio.
adquirir esses produtos, essas mercadorias para o investimento e nunca mais se desfazer dessa mercadoria, porque se o deixarem, acaba imediatamente com o negócio. A razão disto é, esses produtos são a base e o fundamento do investimento. São a base e o fundamento do investimento espiritual. Eles são como se seguem, como vamos dizer, primeiro a verdade, segundo a sabedoria, terceiro a disciplina e quarto a prudência. Primeiro a verdade, segundo a sabedoria, terceiro a disciplina e quarto a prudência. Isto está escrito em Provérbios 23 e verso 23. Compra, diga compra. Compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e não a vendas. Compra a disciplina e não a vendas. Compra a prudência e não a vendas. Estes 4 produtos são de primeira qualidade. Naturalmente, se fosse estudar estas 4 bases sólidas convosco, começaria outro estudo, mas deixo isso convosco e vou dar apenas as escrituras referentes. Contudo, a primeira escritura é tão linda, compra a verdade e não a venda. Sabe quem é a verdade? Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou a verdade. Olha o capítulo 55 de Isaías, manda-nos comprar sem dinheiro e sem preço. É de graça receber a Cristo em nosso coração, em espírito, e ficar com o melhor amigo conosco para sempre, que nos conduz neste vale de lágrimas. Portanto, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria e não a vendas, compra a disciplina e não a vendas, compra a prudência e não a vendas. Sobre a verdade, João 14, verso 6, João 17 e verso 17 e 1 João 5 e verso 12. Sobre a sabedoria, Salmo 111 e verso 10, 1 Coríntios 1 e verso 24 e Tiago 3 e verso 17. Sobre a disciplina, Provérbios 3, verso 11 e 12, e Hebreus 12, verso 6 ao verso 10. Esta última tinha um estudo de muitas horas para ministrar. Hebreus 12, e verso 6 ao verso 10. Acerca da prudência, 1 Samuel 18, e verso 5, Provérbios 16, e verso 16, e Mateus 7, e verso 24. Naquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos da provação, mas aquela casa ficou firme porque estava fundada sobre a rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Seja prudente, encontre o Senhor nobre, fique com o Senhor nobre, sirva ao Senhor nobre, louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, em quinto lugar, vem a riqueza da herança dos santos. Sim, nós estamos trabalhando não para aqui, mas para lá, para o outro lado da vida, porque quando formos para a eternidade nada levamos como também nada trouxemos, mas enquanto andamos por cá podemos fazer algo para receber lá. Louvado seja Deus. Portanto, vem a riqueza em quinto lugar da herança dos santos, mas também sobre isto vamos apenas dar as escrituras devido ao espaço de tempo. Mas quero lembrar que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Conforme diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58, há uma gloriosa recompensa e vem aí o tempo das contas. E vem aí o tempo das contas. E vem o tempo das contas. Efésios 1, versos 16 ao verso 19, Colossenses 3, 4 a 24, 1 João 3 e verso 12 e Gálatas 4 e verso 7. E em Romanos 8, 17 afirma que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se somos filhos, olha, você tem um pai e uma mãe, quando eles partirem à eternidade, você tem a herança daquilo que deixou o seu pai ou a sua mãe, se tiver, não é? Porque nem todos têm. Mas, se somos filhos de Deus, somos herdeiros também, como está escrito em Romanos 8, e verso 17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos... pastor, isso não fala assim. Se é certo que com Ele padecemos... não fala assim. Não sou eu que falo. Foi o apóstolo São Paulo que considerava todas as coisas que ele tinha como esterco. É ele que fala. Meu Deus. Se é certo que com Ele padecemos, pastor, não falo mais. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para que também com Ele sejamos glorificados. Sejamos glorificados. Diz a Bíblia que os servos de Deus
Aos servos de Deus estão reservadas 5 coroas. Você tem alguma reservada para si? Negociai até que eu venha. Uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Procure ganhar almas para Cristo, porque tem uma enorme recompensa. Tome a sua cruz cada dia e siga ao Senhor, porque vale a pena ser servo do Senhor e filho do Senhor, porque temos uma herança à nossa espera. Espero que esta mensagem possa despertar muito coração por este mundo fora. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.